rede de sementes do Xingu, a maior rede de sementes nativas do Brasil, venceu o Ashden Awards 2020, maior prêmio internacional para soluções climáticas. A iniciativa foi escolhida entre mais de 200 projetos de todo o mundo. E para falar sobre essa boa notícia, a gente vai conversar com a Cláudia Alves de Araújo, engenheira florestal, que integra a equipe técnica da rede de sementes do Xingu na gestão dos núcleos de coleta da rede. Foi diretora da Associação Rede de Sementes do Xingu na gestão passada. Olá, Cláudia, bom dia e parabéns, hein? Olá, bom dia, Marilu. É um prazer estar aqui falando do nosso trabalho com vocês. A gente está muito feliz com esse prêmio, né? Que maravilha! A gente sabe que a rede de sementes do Xingu está entre, né, os 11 vencedores, né, do Ashden Awards, e é uma organização que é baseada lá no Reino Unido, né? E tem uma frase, inclusive, de uma pessoa dessa comissão, dessa organização, que me chamou bastante a atenção. Ela disse o seguinte, que essas organizações fazem mais que reduzir emissões, elas criam novos empregos, melhoram a saúde e reduzem também a desigualdade. Elas são o rosto do futuro, né? Quem disse isso foi a Harriet Lamp, né? Justamente da Ashden. Como é que você vê, né, essa afirmação, né, dela e realmente, né, está aí o futuro, não é isso, Cláudia? Exatamente, Marilu. A gente está, né, como organização, com uma agenda positiva no Brasil, né, que vai além da geração de renda. O trabalho da rede de sementes, nós trabalhamos com 3 atores sociais, né, que são coletores urbanos, coletores de agricultura familiar e também os indígenas. Então, a gente tem aí uma diversidade cultural e ambiental dessas pessoas, coletores da rede, e que vai além de tudo isso, né? A gente está fazendo esse trabalho que melhora o meio ambiente, melhora o clima e melhora a vida das pessoas, como ela mesma confirmou, né? Exato. Agora, conta um pouquinho, né, sobre essa rede de sementes do Xingu, né? Já existe há quanto tempo? E como é que foi a organização, né, desse encontro? Sim, a rede ela surgiu em 2007, baseada na demanda por sementes florestais nativas para a restauração florestal, né, e com quantidade e qualidade das sementes para esse tipo de restauração, né, que é a semeadura direta em larga escala, né. Então, aqui a gente vê, né, as sementes de baru, de olho de cabra, óleo copaíba, dedaleiro, né, que a gente vê aqui na foto, e é uma diversidade de sementes e diversidade de pessoas, né, como eu disse, ela começou com esses 3 atores sociais, que são agricultores familiares, coletores urbanos, né, da periferia, aqui a Vera, que é a coletora urbana, e também os indígenas. E a gente atua, né, na bacia do rio Xingu e Araguaia, no Mato Grosso, aqui o semente de Buriti, da Cerrado, né, e esse trabalho, ele foi iniciado, né, a partir do Instituto Socioambiental, que tem a técnica da muvuca, que aí é a muvuca, né, que é a muvuca preparando para ser plantada, e que a rede depois se foi crescendo, né, e em 2014 ela surgiu como uma instituição independente, né, no caso, como associação jurídica, né, e começou a fazer esse trabalho de gestão própria, né. Antes a gente tem os parceiros como o ISA, como a Comissão Pastoral da Terra, a OPAM, a Associação ANZA, que é lá da região do Mato Grosso, e essas organizações juntas, né, começaram a seria uma incubadora da rede, né? E aí, a partir de 2014, a gente começou a fazer a gestão própria da rede como um todo. Muito bem, a gente estava acompanhando, né, aqui pelo YouTube e pela TVT, para quem não está na rádio, né, a gente estava colocando algumas fotos, não é isso, de sementes, de pessoas trabalhando, e por isso que a Cláudia foi falando, né, a respeito das sementes que estavam aparecendo na tela, né. Cláudia, eu vi muitas mulheres
não é? As indígenas, Isso. nessas fotos que a gente mostrou, eu queria saber desse protagonismo aí das mulheres nesse projeto. Sim, então, falando dos números da rede, nós somos hoje 568 coletores de sementes, né, nessas três modalidades de atores sociais, e em sua maioria são mulheres. São as mulheres que fazem esse trabalho de coleta de sementes. Aqui tem na foto a Magaró, né, comunidade Kipeng, lá do território indígena Xingu, e é um trabalho que propiciou que as mulheres se apropriassem. Existe a valorização nas suas comunidades, nos seus lares, né, desse protagonismo dessas mulheres, desse trabalho que elas desempenham, do cuidado, e isso para nós é muito gratificante de estar reforçando, valorizando o papel da mulher nas suas comunidades, né? Exato. Falando das indígenas, né, que você citou, inclusive, uma agora, eu queria saber especificamente, né, o trabalho nas aldeias indígenas. Quer dizer, serve como renda também, não é isso? Mas serve também justamente para poder replantar e plantar árvores ali nas florestas, né? Eu queria que você falasse sobre isso, Cláudia. Sim, a semente, a gente costuma falar que ela conecta as pessoas. O trabalho da coleta de sementes na rede de sementes, ela é mais que a renda, além. A renda é um item importante, a gente sabe, mas, assim, principalmente nas comunidades indígenas, é uma forma de reconhecimento do território, é uma questão de geração de saberes das gerações, né, anciãs com as jovens, porque são as mulheres que saem, às vezes, eles chamam de expedição, né, interna nas aldeias para coletar, vão de barco, vão a pé, e sempre em grupo, né? Esse é um trabalho bastante interessante nesse sentido, né? Que a rede, ela propicia que essas pessoas, né, assim, contemplam essa diversidade, e essas comunidades indígenas, elas se apropriaram disso porque está na sua essência, né, e há muitas trocas de saberes, né, a troca de conhecimento gera alegria. Elas comentam bastante que é uma alegria para elas irem lá, né, na floresta, na mata, coletar essas sementes. Inclusive, há depoimentos que os jovens falava que só conhecia através do ancião falando, né, daquela espécie, daquela árvore, e agora ele conheceu essa árvore, ele foi para a floresta e conheceu essa árvore. Então, assim, a rede propicia essa troca de saberes dentro da sua ação, né? Não fica só na geração de renda, né? Muito além disso. É um trabalho muito bonito de se E ver, assim. recupera isso, e recuperar áreas degradadas, né? Ah, com certeza. Na verdade, os indígenas mesmo estão se reconhecem nesse trabalho da rede, porque eles são os mais preocupados com a história do desmatamento, né? Então, para eles, essas sementes que eles coletam é apenas para recuperação dessas áreas, né? Não é à toa que, por conta deles, que a rede surgiu para restaurar as bacias do rio Xingu, que eles detectaram que estavam doentes. Sim, Bacia do Xingu, do Araguaia, tem outras Do regiões também do Araguaia. Cerrado, da Amazônia. Sim, a gente, na verdade, está também na bacia do Telespires, né, que é ali o grupo de Diamantino, da cidade, do município de Diamantino e Cláudia. E as nossas sementes, elas não ficam só aqui no Mato Grosso, né, elas vão para Goiás, Mato Grosso do Sul, para diferentes ecossistemas, Cerrado, Amazônia. Então, a gente tem sementes né, para esses tipos de biomas também. Muito bem. Agora, quando a gente fala também em relação às sementes transgênicas, né? Inclusive que são alvo aí de críticas, né, por parte de muitos especialistas, muitos pesquisadores. Eu queria que você falasse dessa semente que é coletada, né, que as mulheres, os jovens, as pessoas aí que estão nesse projeto colhem. Eu queria saber a qualidade dessas sementes.
Ah, sim, a qualidade é uma questão bem significativa na rede. Na verdade, a gente faz um trabalho, né, porque principalmente dos indígenas, que a qualidade da semente, ela é bem... a gente tem dentro da rede a história da premiação, da melhor qualidade de sementes, e eles sempre, né, tão à frente nesse sentido, porque eles têm um cuidado, né, existem as regras para poder coletar essa semente com qualidade, na época certa, tudo mais, e também a questão das matrizes, né? As matrizes são bem importantes na escolha das matrizes para coletar, para ter essa qualidade da semente de acordo com as normas da legislação, né? Da legislação de sementes. E com relação aí também para isso a gente faz as capacitações internas nesses grupos para cada vez mais melhorar essa qualidade, né, dessa semente, e dentro também da rede, com relação às sementes transgênicas, a gente propõe, na verdade, durante os encontros que é anuais, que contempla todos os grupos da rede, a gente faz uma feira e troca de sementes tradicionais. Então, é nesse momento que os agricultores, que os indígenas, os urbanos, trocam suas sementes. Então, são sementes deles, né, basicamente da alimentação, amendoim, produtos da roça, né, tipo, espécies assim, mais milho, justamente o milho, existe o milho chavante, tem o milho tradicionais de algumas comunidades, e é ali uma relação de troca, né, assim, a confiança de trocar, porque a rede como um todo, né, não se identifica, né, com essa história das sementes transgênicas, né, e que a gente, na verdade, faz valorizar o resgate, né, porque algumas comunidades, sobretudo os agricultores familiares, perderam, resgatar essas sementes e também valorizar as que têm, né. Então, isso a gente também, dentro da rede, a gente propicia essa troca de sementes nativas, né, para as comunidades. Então, são chamadas sementes crioulas, Cláudia? Isso, crioulas, eles chamam semente crioula, chamam sementes tradicionais, mas são as mesmas. E E cada sobretudo de vez alimentação. Perfeito. E cada vez mais essas sementes estão sendo ameaçadas por conta aí do desmatamento, das queimadas, não é isso? Ah, com certeza. A gente tem até casos que, na questão das trocas, no ano seguinte a gente faz uma memória, né, do como foi, que a gente pensa também na multiplicação dessas espécies, né, e alguns agricultores, sobretudo, não conseguiram multiplicar essa semente porque eles estão próximos, nos assentamentos rodeados de culturas de plantio de soja, né, sobretudo soja, algodão, e isso impacta, né, a produção dessas sementes em suas áreas. Então, é muito mais fácil os indígenas, em seu território, conservar essa semente do que aqui fora, com os agricultores familiares que estão rodeados de lavouras, né? De Exato. Cláudio, modo não sei se acompanha. Sim. Não sei se você acompanhou a notícia, né, de que um grupo aí de empresas, 38 grandes empresas nacionais e estrangeiras, pediram providências urgentes contra o desmatamento ilegal na Amazônia, eles entregaram uma carta, né, para o vice-presidente Hamilton Mourão. E segundo a Reuters, né, 7 grandes empresas de investimento europeias afirmaram que não vão mais investir em produtores de carne, operadoras de grãos, enfim. Agora, justamente grãos e gado, né, que desmatam, né? Então essa carta eu achei, quando eu vi, eu falei, opa, achei estranho. Você também acha estranho, Cláudia? demais, assim, na verdade, um dos nossos desafios da rede é justamente o desmatamento, né? O desmatamento que avança, né, e traz a forma como a produção dessas
desses grãos, né, é que afeta essas comunidades, né, afeta também a produção de sementes na rede, né. Então, isso é um dos nossos desafios, porque também o desmatamento, ele vai tirar, porque, por exemplo, os coletores urbanos, eles coletam na cidade e coletam, sobretudo, eles têm parcerias com algumas fazendas. Isso também é um trabalho mesmo, diálogo dos diferentes, né? As grandes fazendas, permitindo que eles façam a coleta lá. E ao longo da BR, nesses locais, acaba, com o desmatamento, acaba dificultando a continuidade das matrizes de coleta desses grupos urbanos, né, e também os agricultores também, né, ali próximo aos assentamentos está sempre rodeado de fazendas, então, isso dificulta, o desmatamento impede influencia, na verdade, né, a produção de sementes por esses coletores, né? É um desafio que a gente tem aí, que a gente se preocupa. Além do desmatamento, como também aqui no Mato Grosso, as queimadas, né? Exato. Agora, eu estou vendo aqui que a Ashden Awards também parabenizou vocês por medidas efetivas em relação à Covid-19. Vocês tomaram providências urgentes, não é isso? Sim, esse é um desafio, né? Em tempos de pandemia, da gente se conectar, se comunicar com esses grupos. Então, a rede é preocupada com isso. Ela mandou, a gente fez construir máscaras e a gente, com as parcerias, por exemplo, da Natura, que é uma parceira nossa de décadas aí, forneceu álcool gel. Então, a gente distribuiu os kits de higienização para as comunidades, né, cada um com a sua especificidade, no caso dos indígenas, para não saírem, né, de seus territórios, a gente aumentou os produtos desse kit de higienização, né, com as questões também de alimentos e tudo mais, e aí, com isso, a gente trabalha com uma certa uma certa orientação, né, baseado no que a Organização Mundial de Saúde coloca e também os municípios aqui da região. Então, a gente teve esse cuidado e de distribuir, porque agora começa as entregas das sementes nas casas de sementes. Então, precisa higienizar as embalagens, né, as próprias sementes para chegar na casa, né. Então, a rede se preocupou com isso, né, e até às vezes a gente busca semente em alguns locais, ou nas aldeias, ou nos assentamentos, então a gente tem o cuidado para que o técnico não entre em contato direto com esses coletores. Então, a gente pensou basicamente de como que seria a nossa produção esse ano diante da pandemia, garantindo esses cuidados às comunidades e à própria equipe também. Muito bem. Agora, esse prêmio que vocês ganharam é em dinheiro também ou só reconhecimento? Não, é em dinheiro também. Dinheiro, opa! Dinheiro também, E aí, o que vocês vão fazer com esse dinheiro? Qual que é a quantia? A quantia é de cento e poucos mil reais, né? E a gente vai... a gente escolheu, né, nesse tempo de pandemia, a gente vai continuar, né, com os que a gente não sabe quando vai terminar, com os kits de higienização, né, para entrega das coletas até o final da produção, e também com a comunicação, porque um dos nossos desafios também é essa comunicação para que os coletores não desanimem, que continuem animados, e a gente vai se comunicar para dentro e para fora, né, a gente vai usar na comunicação. Muito bem. Agora, falando das aldeias, enfim, dos povos indígenas, quais são os povos indígenas mais envolvidos com esse projeto? Então, voltando aos números, né, a gente atua em 3 territórios indígenas, em 3 terras indígenas, e a gente tem 17 aldeias, e são 6 povos, que são os Chavantes, né, de duas terras indígenas, que é de Marauatsed e Pimentel Barbosa, tem o povo Kauaueté, tem os Iujá, os Aurá, os Caiabi e os Iquipeng. Então, são esses 6 povos que compõem esse trabalho. Assim, todo mundo se envolve de uma maneira
estabilizada, não tem assim mais envolvimento. Eles são a rede, né? Eles não têm essa a interação, ela é mútua, tipo, eles conseguem, são a rede, né? Então não tem assim menor ou maior envolvimento. Todos estão envolvidos de uma forma única. Certo. E você estava falando em relação ao desmatamento, realmente que é um perigo mesmo, né? Uma ameaça, e a atuação dos garimpeiros também, né, Cláudia? Mais Sim, um aqui, limite, né? justo. Aqui na região, a gente não tem garimpo diretamente aqui próximo às nossas comunidades, mas pensando no Brasil como um todo, né, as comunidades indígenas estão sendo atingidas por esses garimpos, né, que impactam bastante e é uma preocupação, sim, que sim, porque existem outras redes no Brasil, né, e várias pessoas envolvidas, e também isso pode impactar também a produção de sementes no Brasil todo, né. Exato. E como a gente sabe, né, os povos tradicionais é que tem aí que detém esse conhecimento e que pode salvar o nosso futuro, não é isso? Isso é verdade, e eles têm consciência disso. Assim, na rede, eles se orgulham bastante de fazer parte de tudo isso, eles sabem do conhecimento, tanto é que, como nós técnicos, né, a gente faz uma troca de saberes, ninguém sabe mais um com o outro, mas assim, eles sabem mais da essência da semente, das florestas, né, então é uma troca de saberes que a gente até fala que, né, que as pessoas estão voltado para o mercado em si, né, a vender sementes. A gente é a maior rede que comercializa sementes nativas, né, no Brasil. Mas esse trabalho propicia mais que isso, né, não só a produção, mas como que a valorização da floresta em pé, né. É isso. Exatamente. E agora, com este governo Bolsonaro, essa ameaça é sempre presente, né? Justo, eu ia trazer aqui um pouco do desafio. Qual é um dos nossos desafios também? É a legislação brasileira, a legislação brasileira com relação ao Código Florestal, né? É bom, né? Assim, só que a gente está num clima de instabilidade, a gente não sabe o que pode mudar, né? E se mudar, impacta diretamente o nosso trabalho. Então, existe a obrigatoriedade, mas alguns entendem que não. Então, a gente vê aí, no início do meio ambiente, né, algumas falas, né, então existe a gente tem esse desafio dessa instabilidade, a gente não sente segurança, apesar de que a legislação é boa, né, mas se ela fosse cumprida na íntegra, seria bom para nós, mas diante desse governo, a gente fica com receios, né, de que venha a impactar, né, o nosso trabalho. Perfeito. Bom, então tá certo, Cláudia. Eu quero te parabenizar de novo, né, sobre esse Obrigada. prêmio. E você conseguiu detectar aqui nesse colar a semente que tem aqui? Sim, parece o mulungu, é uma espécie que que a gente chama olho de cabra, que é bastante utilizado no mercado de artesanato. Inclusive, a gente trabalha também com a semeadura direta, a muvuca, né? Mas também a gente atende, assim, em pequena escala, o mercado de artesanato, de biojoias, né? A gente é procurado também para isso. Eu Ah, que gostei muito, é muito lindo. legal, obrigada. Muito bem, Cláudia. Olha, parabéns para você, né? A rede de sementes do Xingu acaba de receber aí o prêmio Ashden Awards 2020, um prêmio internacional para soluções climáticas. Parabéns a todos vocês e todas que participam dessa rede, viu? Um abraço forte para você.
Obrigada, é um prazer estar aqui falando, né, mostrando para as pessoas desse trabalho que a gente desenvolve e que agora, né, graças a esse prêmio, a gente está, assim, bem demandado para divulgar essa experiência, que, como eu disse, ela é uma das experiências mais positivas aqui no Brasil hoje, né, em tantos desafios que a gente tem aí, é uma esperança, né, a semente é uma esperança para todos nós. E vocês são um orgulho para nós brasileiros e brasileiras, viu? Um grande abraço. Obrigada, um abraço para vocês também. Falamos aqui com a Cláudia Alves de Araújo, da Rede Sementes do Xingu. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.